Olá, kardecista! Como vai? Imagine Paris, século XIX, uma cidade fervilhando de ideias e avanços científicos. Surge Allan Kardec, codificador do espiritismo, doutrina de bases científicas e morais. Mas logo surge um desafiante, Jean-Baptiste Rustain, advogado de Bordeaux. Rustain se encanta pelo espiritismo após ler o Livro dos Espíritos, mas sua mente inquieta quer ir além, buscar uma verdade mais profunda. Em 1861, ele inicia uma obra monumental, reinterpretar os evangelhos à luz do espiritismo. O resultado, os 4 evangelhos publicados em 1866, causam alvoroço no movimento espírita. Para Rustain, Kardec preparou o terreno, mas sua obra seria o ápice do conhecimento espiritual. Essa postura o coloca em rota de colisão com Kardec. O palco está montado para um dos maiores debates da história espírita. 2 homens, 2 visões, um codificador e um advogado, ambos buscando a verdade. Prepare-se para conhecer a centelha que dividiu o espiritismo. Para entender a tensão entre Rustain e Kardec, precisamos voltar no tempo. Kardec via o espiritismo como um movimento de razão, buscando tirar a espiritualidade do misticismo. Seu método era claro: observar fenômenos, comparar mensagens de diferentes médiuns, buscar a universalidade do ensino. A verdade para Kardec era coletiva, construída por muitos. Rustain, vindo de uma formação católica, via o espiritismo como restauração do cristianismo primitivo. Admirava Kardec, mas sentia-se chamado a uma missão própria. O problema, Rustain confiou cegamente em uma única fonte, a médium Madame Collignon. Ele acreditou que as mensagens recebidas eram suficientes, sem buscar validação universal. Essa diferença de abordagem foi crucial. Kardec era o cientista da alma, sempre cauteloso com revelações espetaculares. Rustain, o advogado, construiu seu caso em cima de um único testemunho espiritual. Assim, ele se afastou do princípio que dava credibilidade ao espiritismo. Trocar a segurança do método coletivo pela exclusividade de uma fonte era arriscado. O espiritismo, que buscava luz e clareza, agora enfrentava uma sombra interna. O embate entre método e fé individual estava lançado. O movimento espírita teria que escolher entre prudência e entusiasmo, e essa escolha definiria seu futuro. A divisão estava apenas começando. O que havia de tão explosivo em os 4 evangelhos? Rustain propunha uma revelação da revelação. Moisés, Cristo, Kardec e agora, ele próprio. Sua obra reescrevia a história de Jesus, detalhando pensamentos e conversas privadas, supostamente ditadas pelos próprios evangelistas. Para seguidores, era a verdade pura. Para críticos, uma ficção ousada. Rustain negava fatos históricos e dogmas cristãos, tratando-os como alegorias. Até a ressurreição física de Jesus era questionada, explicada por fenômenos mediúnicos. Ele queria restaurar o cristianismo original, mas acabou criando uma nova versão, dependente de uma única médium. A grande questão: era uma revelação autêntica ou uma construção pessoal? O espiritismo se via diante de uma escolha entre tradição e inovação. Rustain queria purificar, mas talvez tenha reinventado demais. O debate sobre o verdadeiro Jesus estava lançado. No centro da polêmica, a teoria do corpo fluídico de Jesus. Rustain afirmava que Jesus não teve corpo de carne e osso, mas um corpo etéreo, apenas aparente. Isso tornava todo o sofrimento de Jesus simbólico, não físico. Para Rustain, isso engrandecia Jesus. Para Kardec, era inaceitável. Se Jesus não viveu como nós, como poderia ser nosso exemplo? A teoria transformava Jesus em um ser distante, quase inatingível. Essa ideia, conhecida como docetismo, já fora considerada heresia séculos antes.
Rothstein a reviveu sob roupagem espírita, dividindo o movimento. O debate sobre a humanidade de Jesus rachou famílias e centros espíritas. O espiritismo enfrentava sua maior crise de identidade. A reação de Kardec foi firme, mas sem ataques pessoais. Ele analisou os 4 evangelhos e apontou o conflito. Se Jesus é nosso modelo, precisa ter vivido como nós. Kardec defendia que a grandeza de Jesus estava em sua superação real da dor, não em um corpo diferente. Criticou também a pretensão de Rothstein de apresentar uma revelação final. Para Kardec, o Espiritismo é ciência em progresso, nunca fechado. Apresentar uma obra como palavra final era sinal de orgulho e erro. O confronto não foi de egos, mas de princípios, razão coletiva versus revelação exclusiva. Kardec defendia uma doutrina aberta, construída por muitos. Rothstein, uma doutrina fechada, recebida por um só. O debate era sobre a alma do Espiritismo. Filosofia aberta ou religião dogmática. Kardec foi claro. O caminho é a razão e a liberdade de pensamento. O futuro do movimento dependia dessa escolha. O Espiritismo precisava decidir seu rumo. O maior embate não era sobre conteúdo, mas método. Kardec desconfiava de revelações únicas, por mais sublimes que parecessem. Só aceitava verdades confirmadas por múltiplos médiuns, em diferentes lugares. Era o controle universal do ensino dos espíritos, uma espécie de revisão por pares espiritual. Rothstein ignorou esse princípio, confiando cegamente em uma única médium. Para Kardec, isso abria portas ao misticismo e ao personalismo. O Espiritismo não deveria voltar ao modelo profético, mas avançar com método coletivo. A obra de Rothstein era brilhante, mas frágil por sua exclusividade. A lição prudência e método coletivo acima da fé cega. O futuro do Espiritismo dependia dessa vigilância. A publicação de Os 4 Evangelhos dividiu o movimento espírita francês. De um lado, os rothsteinguistas, que viam a obra como a culminação do Espiritismo. Do outro, os kardecistas, fiéis ao método e à prudência de Kardec. A fratura era profunda e se espalhou pela França e pelo mundo. Centros espíritas se dividiram, amigos se tornaram adversários. Após a morte de Kardec, o debate se intensificou. A influência dos rothsteinguistas cresceu, mas também a resistência dos kardecistas. A disputa enfraqueceu o movimento na França, desviando energia das ideias centrais. A polêmica deu munição aos críticos do Espiritismo. A morte de Kardec deixou um vácuo difícil de preencher. A desunião em torno de pontos secundários ameaçou a sobrevivência do todo. O Espiritismo aprendia, a duras penas, o preço da divisão. A controvérsia não passou despercebida pela Igreja Católica. O Espiritismo já era visto como ameaça, e a divisão interna só facilitou os ataques. Rothstein, ao negar a encarnação física de Jesus, foi considerado ainda mais herético que Kardec. A Igreja usou a polêmica para descredibilizar todo o movimento. Nem os espíritas se entendem, diziam os clérigos. A briga interna virou arma contra o Espiritismo. O movimento se via atacado por fora e dividido por dentro. A polêmica teve consequências profundas, políticas e sociais. Enquanto o Espiritismo perdia força na Europa, no Brasil ele florescia. Aqui, tanto Kardec quanto Rothstein encontraram seguidores. Por anos, a obra de Rothstein influenciou o espiritismo brasileiro, especialmente na FEB. Com o tempo, o pensamento de Kardec, mais racional e científico, ganhou espaço. Hoje, a maioria dos espíritas brasileiros se identifica como kardecista. A polêmica ensinou a importância do equilíbrio entre fé e razão. O espiritismo precisa ser um caminho do meio. Fé que consola, razão que liberta. No próximo vídeo abordaremos Atestados do Além.
Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!